Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do terceiro ano. Quem vos fala é Pedro Lucas, mais conhecido como Pelu. Bem, hoje eu vou fazer uma questão de geometria analítica de circunferências, que é aquela matéria que ninguém consegue entender de primeiro momento, ninguém consegue mesmo. Só que é uma matéria muito fácil e hoje eu vou mostrar por quê. Bem, a questão que eu vou fazer é a questão 138 do caderno azul do Enem de 2018. E bem, eu vou ler o enunciado da questão para a gente resolvê-la. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, os alunos devem escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. E em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Bem, o que essa questão fala basicamente? Ela fala que tem um jogo, assim como no programa que eu estou usando aqui, que é o GeoGebra, que a gente já usou em sala, e tem esses pontos aqui, e os alunos têm que acertar esses pontos, ou com uma equação de reta, ou com uma equação de circunferência. E aí deu os pontos aqui, a gente vê que alguns pontos estão no eixo Y, tipo com x é 0, e outros no eixo x, ou seja, o Y é 0. Bem, você pode fazer essa questão tentando descobrir a equação de circunferência ou de reta que pega o maior número de pontos. Lembrando que a equação de reta, assim como o enunciado disse, dá um ponto só, e a equação de circunferência dá 2. Mas você pode fazer do jeito mais fácil, que é olhar as alternativas, que tá as equações, e você colocar elas no gráfico para ver como é que fica. Eu já coloquei as alternativas aqui. Aí é só eu clicar aqui para tipo, aparecer a reta ou a circunferência. E bem, a primeira alternativa, que é a, ela fala que o x é igual a zero. Quando o x vale zero, todos os pontos que tiverem a reta que vai formar aqui é uma reta que vai estar no eixo y. Porque o x vale zero, então os valores que você vai colocar aqui vai estar tudo no y. E aí quando eu ativar aqui, ó, a gente vê que a reta A, ela fica essa reta que passa pelo eixo y só. E quando ela passa pelo eixo y, ela pega 2 pontos. E contando que as retas, quando elas passam pelo ponto, elas valem 1 ponto. Então, a primeira alternativa tem 2 pontos. Na alternativa B, a gente vê que o y é igual a zero. Ou seja, a reta ela vai estar em cima do eixo x. Ela está sobreposta no eixo x. Porque o valor do y vai ser zero. Então, os valores que vai assumir essa reta vão ser os valores do eixo x. Aí eu ativo aqui. A gente vê que essa reta mais pretinha aqui é a reta da alternativa B. E ela passa por um ponto. Só por causa disso já tem como a gente descartar isso aqui. Na real, você já podia descartar essas duas alternativas porque é, equações de reta você vai ter menos pontos que de circunferência. Então, vale bem mais a pena você fazer de circunferência. Então, por eliminação, já podia tirar as duas. E bem, para eu explicar as outras três aqui agora, eu vou ter que lembrar a vocês sobre a equação simplificada geral de circunferência. De equação de circunferência. Essa equação fala o seguinte. Você vai ter... Opa, só corrigir aqui. É y. Você vai ter o eixo... você vai ter o valor de x aqui. E o A e o B, eles são... O A corresponde ao x do centro e o B corresponde ao y do centro da circunferência. E aí, na equação, você vai colocar o valor do x do centro da circunferência invertido o sinal. Você vai colocar o menos o x do centro, no caso eu representei pela letra A. Aí isso aqui tudo ao quadrado.
mais o y menos o y do centro da circunferência, aí troca o sinal do y do centro da circunferência ao quadrado, é igual ao raio da circunferência ao quadrado. Essa é a equação simplificada de circunferência. E bem, aí vamos para a alternativa C. A alternativa C fala que é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. De acordo com o que eu acabei de explicar sobre a equação de circunferência, a gente pode perceber que o centro dessa circunferência, ele vai inverter o sinal para estar aqui, só que como o valor invertido de 0 é 0, então o centro x, aqui no caso, vai ser 0, e o centro y também vai ser, porque não tem nenhum sinal aqui, nenhum sinal invertido aqui dos dois, saca? E aí, vai virar o centro. E o raio dessa circunferência da alternativa C é a raiz de 16, que é 4. E aí, quando a gente faz essa circunferência, a gente vê que o centro vai ficar aqui, onde eu estou passando o mouse, e o raio vai pegar assim, vai pegar desses dois pontos aqui já de cara. Aí essa é a circunferência que forma, a circunferência de centro 0, 0, assim como eu expliquei, e e o raio é 4, porque passa nesse ponto e nesse ponto. Então essa alternativa já tem mais pontos do que as outras duas. Agora, se a gente for para a alternativa D, o centro x vale 0, e o centro y é o valor invertido de 2, ou seja, o centro y é de menos 2. O centro y ele é 2. Me desculpa aqui, eu confundi um pouco. E aí o centro vai ser 2, o centro y, e o centro x vai ser 0. Então seria 0 e 2. Então o centro estaria aqui. E o raio é a raiz de 4, que é 2. Então vai ser uma circunferência que vai fazer assim, mais ou menos. Vamos ver aqui. A circunferência faz assim. Ela está no x do centro 0 e o y dele é 2. Então vai estar aqui, passa por 2 pontos somente, então as duas empatadas. Agora a terceira. A terceira a gente tem que o x do centro é 2, você inverte o sinal, e o y do centro é 2 também. Agora, o raio, como ele é ao quadrado, teria que tirar a raiz de 8. A raiz de 8, quando você faz a radiciação de 8, vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 não é um número muito bom de se fazer em um gráfico, mas tem um jeito muito fácil de fazer. A gente sabe que quando se tem um quadrado, o quadrado todos os lados são iguais, e a diagonal é o lado raiz de 2. E se o raio aqui é 2 raiz de 2, então esse 2 raiz de 2, ele podia ser uma diagonal de um quadrado. E aí a gente tem, por exemplo, a gente pega o ponto B aqui, a gente descer ele até mais ou menos aqui o eixo Y do ponto D, dá 2, que dá 4, vai de 4 a 2, então aqui teria um quadrado de lado 2. E aí o raio, ele seria a distância do D para o B, porque como aqui é um quadrado de lado 2, a diagonal é 2 raiz de 2. E aí, quando faz a circunferência, a gente vê exatamente isso. A diagonal ela passa do ponto B até o D, e isso aqui é o raio dessa circunferência. E a gente vê que essa última equação, ela passa por 1, 2, 3 pontos. Ou seja, ela é a grande campeã. Como a circunferência dá 2 pontos por cada ponto que você atingir, então essa aqui vai ter no total 6 pontos, porque passou por 3 pontos. E é isso a questão. É uma questão relativamente fácil. A única dificuldade que você teria com essa questão é lembrar da equação simplificada de circunferência e fazendo uma por uma. Claro que você poderia eliminar as duas primeiras, mas é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e um abraço.